até esqueceram, né? Por que o mundo foi influenciado pelo pensamento grego? Palma para o Léo. Isso aí. As conquistas de Alexandre o Grande, ele dividiu o mundo em dois territórios, deixou para os seus generais, e esse mundo grego começou a influenciar. Então, nessa influência, eles começaram a rodar o mundo habitado e pegaram os textos bíblicos, isso foi 300 anos antes de Cristo, e traduziram para o grego. Estou falando na aula passada, mas eu preciso dar essa informação para vocês. Quando eles fizeram essa ação, tiveram essa ação, eles tinham alguns manuscritos da Bíblia, que eram cópias, que não eram livros originais. Originais de quê? Obrigado, filho. Não era o livro que Isaías escreveu, não eram os livros que Moisés escreveu, mas se tinha cópias, é bom ressaltar isso, se tinham cópias desses textos. E essas cópias, elas foram usadas por eles para escrever, traduzir os textos. E esses textos originais? Onde estavam esses textos originais? Existiam esses textos originais? Não se sabe. Não se sabe. Porque essa tradução bíblica foi feita próximo à época do nascimento de Jesus. Até a época do nascimento de Jesus, né? Até a época, 363 anos antes, começaram a ser feitas. Então, até a época do nascimento de Jesus, estavam ainda se fechando textos em grego. Não se tem a data precisa de quando foram fechados. Então, tudo bem, eles copiaram de algum texto, traduziram alguns textos que alguns escribas judaicos guardaram, mas não se tinha esse texto. Bom, vamos parar aqui nessa informação. Até o final da aula vocês vão entender mais sobre esses textos. Mas esses textos, eles foram os textos que nortearam a igreja. Hoje nós temos a Bíblia. Naquela época, os nossos irmãos não tinham a Bíblia. Ok? Eles tinham esses textos de Moisés, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Reis, esses textos. Então, mas esses textos eram todos de posse eram todos de posse dos judeus. E eram os textos que eles usavam lá na sinagoga. Então Jesus veio pregando as verdades. Ai, misericórdia nesse som. Ô, Patrícia, tira esse agudo aí para mim, pelo amor de Deus. Então, olha lá, a apóstolo Dan pediu para baixar lá. Então, eu vou falar com o microfone bem distante, assim, só para pegar para a transmissão. Vocês conseguem ver se está chegando aí na transmissão? Está chegando? E aí a gente faz o meio de caminho. Então, o cristianismo, ele nasce com essa informação bíblica dos judeus. Vocês lembram que eu falei para vocês que o cristianismo... Aí, melhorou. Vocês lembram que eu falei com vocês que o cristianismo nasceu dentro do útero do judaísmo? Não tem jeito de negar isso. A gente não pode ficar brigando com o judaísmo. Tem muita gente que briga com o judaísmo. Não precisa. Nós temos que entender que nós não somos judeus e que nós não precisamos praticar os presságios judaicos para chegar a Deus. Não precisamos. Definitivamente, Jesus não quer isso. Não é necessário. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas o judaísmo, ele é o guardião de toda a projeção da revelação de Deus para a humanidade. Inclusive, essa vai ser a terceira aula do curso de Teologia e Leadership, que é o Gênesis Humano. Então, o Gênesis Humano vem retratando isso. Eu não vou dar spoiler para vocês, está na aula da escola que eu vou descobrir. Vem tratando desde o Éden até Abraão e até os patriarcas, Jacó, as 12 tribos de Israel, e até Jesus. Então, não quer dizer que seja desprezado a história
judaica. Mas Jesus ele trouxe uma nova aliança. Então nós somos brasileiros dentro de uma cultura brasileira e entendemos a nova aliança com Jesus e entendemos os princípios que são princípios cristãos já ensinados no Velho Testamento. Ok? E o Novo Testamento, ele está nutrido de textos bíblicos, o Novo Testamento. São os textos escritos depois de Jesus, e como eu disse para vocês, já foram escritos bem depois da morte de Jesus. O primeiro livro do Novo Testamento foi o livro de Marcos, ele foi escrito aproximadamente 45 anos depois da morte de Jesus. Vocês estão conectados nisso? E aí o Novo Testamento, ele já chega com um pensamento grego. É aqui que eu queria chegar, por isso que eu dei essa volta. Eu fazer ela menor, mas não tem jeito. Vocês conseguem entender a diferença? Então, o Novo Testamento, embora escrito por judeus também, como Paulo, tá? Mas escrito por outras pessoas também que não eram judeus. Quem é um camarada que escreveu um livro do Novo Testamento que era grego? Não. Paulo era judeu. Ele tinha o título de cidadania romana. É como se eu tivesse o green card americano. Sou brasileiro. Quem que era grego? Lucas. Lucas era gregão, original. .com sem BR. Então, já esse pensamento do Novo Testamento, ele já não é um pensamento. Eu vou usar um termo aqui, mas eu não quero que ele seja pejorativo. Mas esse pensamento não está algemado ao pensamento judaico. Beleza? Ele está livre. Ele é um pensamento grego. Através de quê? Da influência. O mundo começou a pensar. Então vamos ver alguns textos do Novo Testamento com uma forte influência grega. Outro conceito muito difundido era de que, eu estou lendo aqui no texto, assim, estou aqui embaixo. Vamos ler junto. Glória a Deus, resolver esse negócio, hein? Aleluia! Até no mistério aqui, varão! Outro conceito muito difundido, vocês estão comigo, gente? Outro conceito muito difundido era o de que, assim como o corpo tem uma alma, também o mundo é governado e mantido coeso por uma alma racional, o Logos. Esse é pensamento grego, do qual cada alma humana é uma centelha. Encontramos referências a esses movimentos e a esse vocabulário em algumas passagens do Novo Testamento, como João 1 e 14. Vamos lá. Vamos entender esse pensamento grego que não contraria o pensamento hebraico. É isso que eu quero fazer vocês entenderem. Esse pensamento grego ele não contraria o pensamento hebraico. O pensamento hebraico é que um Deus governa toda a terra. Amém? E que nós somos consequência desse Deus. Já cansei de ensinar isso para vocês aqui. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem foi criado a partir de Deus. No princípio era o verbo. Verbo. Volta lá no texto da apostila para mim, por favor. Vai ficar fácil essa mudança. Aí é difícil. Tá, vou lendo aqui. Um corpo e uma alma. Um mundo governado e mantido coeso. Uma alma racional. O Logos. Volta no texto bíblico. No princípio era o verbo. Olha o Logos aqui. A mesma palavra. Entendeu? Então eles entendiam que o mundo era governado por uma alma racional, que era o Logos. E aí, o evangelista João, ele está dizendo que no princípio era o verbo. Quem é esse verbo? Jesus. Jesus. O Logos é a expressão dessa alma magnífica que governa todas as coisas. É a forma que ela se expressa.
logos, palavra. Como que o Leonardo se expressa? Palavra. Tem jeito de separar você das suas palavras? Tem jeito? Não. É a forma que você se expressa. Se separar você das suas palavras, acaba com a sua interferência no mundo. Se você se silenciar, nunca mais falar, você não interfere. Você não interfere. Não, mexer é comunicar. Mexer é comunicar. Expressão é comunicação. Entendeu? A gente não precisa falar muitas vezes. Lá dentro de casa, a mulher precisa falar para ele. O olhar, ela destrói, camarada. Ela fala um texto. É ou não é? Brincadeiras à parte. Filha, não vai dar para perder. Hã? Óbvio. Facilita a vida. Não complica. Estou falando só de logo. Então, não é não. De jeito nenhum. Então, está vendo a influência grega no texto bíblico? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui está acontecendo algo que está presente na história da igreja até hoje. A fusão do pensamento hebraico com o pensamento grego. Que é o nosso pensamento. É assim que a gente pensa. É assim que a nossa teologia pensa. É assim que a nossa visão de mundo pensa. Nós estamos passando por essas duas matrizes culturais. Só que a matriz cultural grega ela não tem nada a ver com o Velho Testamento. Não tem nada a ver, tem a ver com o pensamento humano. Mas o pensamento humano saudável, ainda que ele não conheça a Bíblia, ele vai chegar em Deus. Beleza? Beleza? Agora, se não for saudável, vai levar para esse caminho. Vamos pegar outro texto. Atos 17, 18. Está captando aí para a transmissão? O pessoal da transmissão está me falando que o som está muito baixo na transmissão. Atos 17, 18. E alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esses tagarelas e outros? Então, aqui o que está acontecendo? Os estoicos e os epicureus, filósofos epicureus e estoicos eram pensadores do pensamento grego. Eram os caras que faziam o pensamento grego acontecer. Então, eles estavam ali discutindo com Paulo sobre a salvação, a redenção, Jesus. O que é que nós precisamos entender com isso tudo? Aí na apostila tem outros textos bíblicos que vão te dar a entender esse pensamento. E aí você leia esses textos depois com essa reflexão e você vai ver essa presença da cultura grega no pensamento bíblico do Novo Testamento. O que é que nós precisamos entender com isso aqui? Jesus, ele universalizou a essência de Deus. Antes de Jesus, a essência de Deus, ela não era universal. Antes de Jesus, a essência de Deus era israelita. Estão ligados? Para você ter Deus, você tinha que converter ao judaísmo. Senão você não tinha Deus. Jesus era o único caminho criado por Deus. Tinham vários outros caminhos para se chegar ao teós. O teós é o quê? É uma palavra grega. O teós é a divindade, esse pensamento, essa alma superior. Que Deus não é um nome. Deus é um título. Ok? Qual é o nome de Deus? Segundo a informação hebraica. Yahvé. Ok? Esse é o nome de Deus. Mas também é Tsevaô, que é o Senhor da guerra. Também é Rafá, que é o Senhor e a minha bandeira. Também é Jirê, que é o Senhor e a minha provisão. Também é Tsekenu, o Senhor é a minha paz. Então Deus não é nome. Deus é título. Deus não chama Deus. Entende?
O mais próximo que a gente chega da originalidade é o tetragrama, que é o YHWH. Já expliquei isso para vocês, né? E até a forma de pronúncia dele ia dar uma pregação maravilhosa. Depois eu ministro isso para vocês. Então, Jesus, ele falou assim, olha, caiu a muralha. Eu sou o cordeiro. Não precisa mais sacrificar cordeiro. Aí os judeus ficaram malucos, porque era tudo que os caras sabiam. E estava certo, sem aquilo não tinha Deus. Deus era o Deus dos hebreus. Yahvé era o Deus dos hebreus. Os outros deuses que os povos criavam, cada povo criava um. Então, o Deus dos judeus, dentro da visão de mundo, era apenas mais um. Ele é soberano, porque nós entendemos que ele é soberano, mas transporta sua mente para essa visão de mundo. Era só mais um. Nas batalhas medievais, o que acontecia? Eles tomavam o palácio, ia lá, derrubava a imagem do Deus e colocava a imagem do Deus deles. E aí eles entendiam que eles conquistavam um território. E aí Deus falou para o povo dele, para o povo hebreu, não construam imagens para mim. Não falou isso? Deus não falou isso para o povo? Quando Salomão assume o reinado, o que Salomão faz? Mete um monte de imagem dentro do templo. Então ele já começou a uniformizar imagem, não de outros deuses, mas imagem que ele quis criar. Então ele já começou a uniformizar o pensamento. Isso aí é entre Deus e Salomão para lá. Não estou aqui para dizer que foi certo ou foi errado. Mas eles tinham os seus dogmas. Tinham os seus mandamentos, tinham os sacrifícios. E aí Jesus chega e fala assim, olha, para chegar a Deus agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eles falaram, esse cara tem que morrer, ué. Esse cara está doido. Ele é o caminho para Deus, ele é Deus. Mas era exatamente isso que Jesus estava falando. Agora, para a mente judaica, por isso que Deus tem um mistério com os judeus, por isso que tem tantas promessas na Bíblia, que quem vai acertar as contas com ele é Deus, então não é bom mexer com isso, ficar acusando eles, porque Deus usou a cultura, a nação deles, para construir um pensamento, e depois o próprio Deus, em Jesus, quebrou esse pensamento milenar. Então é só Deus que pode resolver esse problema, beleza? E aí nós estamos na história da igreja. Então a igreja, ela vem entrando no mundo. E Jesus vem falando para o mundo, olha, vocês podem entrar na realidade de Deus. E aí entrou a outra cultura, que como eu falei na última aula, foi extremamente importante para a propagação do evangelho através da igreja. Eu não falei que foram 3 culturas? Grega, romana e judaica? A grega nós já entendemos bem, a judaica nós entendemos, e vamos continuar vendo essas culturas ao longo de todas as aulas. E a romana, que nós sabemos algumas informações, a maioria delas pejorativas, mas agora nós vamos saber algumas informações muito importantes. Ó, o outro slide, os romanos. Tem aqui assim, os romanos. Os romanos deram ao mundo uma contribuição, ponto 2 aqui, ó, Romanos. Eles deram ao mundo uma contribuição notável em aspectos políticos, jurídicos e administrativos. O Império Romano emergiu pouco antes da era cristã. E Otaviano foi aclamado César Augusto, tornando-se o primeiro imperador romano 27 anos antes de Cristo. Então, os romanos existiam. Não é esse não, vocês estão tomando uma coça. Não é esse também não. É esse, é esse, é esse. É esse, é esse. Então, aqui ó. O primeiro imperador romano emergiu 27 anos antes de Cristo. Então Roma já existia. Agora, como que ela se torna império? Fazendo a mesma coisa que Alexandre o Grande tinha feito. 363 anos. Aí o império de Alexandre o Grande foi caindo. O que eu quero que vocês entendam com isso? A história humana contribuiu para a igreja. Porque se Alexandre o Grande não levanta o império dele mundial, não existiria uma visão de mundo universal, conectada, estabelecendo um pensamento saudável. Então, culturalmente, Deus usou a Grécia.
Agora, a Grécia caiu. Deus está usando Roma, politicamente. Coloca o mapa do Império Romano aí para mim, por favor. Então, em 27 anos antes de Cristo, Otaviano foi aclamado César. Uma informação, os Césares romanos não eram uma pessoa, era um título. O rei romano era um título. Então, Otaviano se tornou esse primeiro César. Quem era Otaviano? Era um cara conquistador que veio conquistando, e à medida que eles iam conquistando, coloca o mapa, pelo amor de Deus. À medida que eles iam... Tô calmo, quem disse que eu estou nervoso? Mas aí você tem que filtrar o nervosismo. Coloca o mapa. À medida que eles iam conquistando, nesse não. Império Romano, isso aí. À medida que ele ia conquistando, ele ia fazendo alianças. Não. Aí as alianças iam atribuindo a ele mais poder. E aí ele se tornava César. Esse é o menino. É a mesma coisa de o presidente do Brasil conquista a Argentina. Aí ele faz uma aliança com a Argentina. A Argentina continua tendo um governo próprio, mas ela começa a pagar imposto para o Brasil. Aí ele vai e conquista o Uruguai. E aí ele começa a se tornar uma autoridade sobre o território. Foi isso que Otaviano foi fazendo. Então, ele veio fazendo isso aqui, ó. Apaga a luz para mim, por favor. Ele veio fazendo isso aqui ao redor do mar Mediterrâneo. E aqui ele já está chegando na Europa. O que tinha na Europa de diferente da Mesopotâmia? Vocês lembram que nós estudamos nas outras aulas a Mesopotâmia? Nós vimos o mapa da Mesopotâmia. O que tinha de diferente? Um povo com tecnologias mais avançadas. Um povo com navios maiores. Quem era um povo que tinha grandes navios na Europa antiga? Que tinha um dragão assim na frente, os vikings. E outros povos. Então, Otaviano vem conquistando. Isso, está ótimo, excelente. Eu vou pedir um mapa do Alexandre o Grande aí rapidinho. Pode abanar assim, abana. Você está me deixando nervoso. Aí, ele vinha conquistando aqui ao redor do Mediterrâneo. Observa uma coisa. A Mesopotâmia está aqui, ó. Coloca o mapa do Alexandre o Grande para mim. Não era bem esse não, mas tudo bem. Aumenta o zoom dele. Eu falei isso na outra aula. Aqui, ó. Está vendo aqui o Egito? Olha para onde que Alexandre o Grande veio conquistando. Está vendo o Mediterrâneo aqui? Ele veio conquistando um lado diferente do Mediterrâneo. Ele veio aqui. Aqui está o Mar Vermelho, ó. Aqui está o Mar Vermelho. Aí aqui está a Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? É aquele mapa que nós vimos das 3 Mesopotâmias, na época de Josué, na época de Jesus e hoje. Depois vou colocar esse mapa aqui para vocês. Não, só um minutinho. A Jerusalém aqui, ó. Estão vendo Jerusalém? Estão vendo? Coloca o mapa para mim, comparativo. Aqui, aquele pedacinho de terra é isso aqui, ó. Então, na época de Josué, aqui está a tribo de Judá, Benjamim, Gade, Assé, Canaã. Beleza? Aí, os judeus pecaram, bagunçaram tudo. Na época de Jesus, é a mesma terra, mas ela está dominada aqui, ó. Aí tem Samaria, aí tem Decápolis, é outra situação. A Mesopotâmia hoje em dia, assim, esse mapa de 1947, ontem, né? Mas dá para a gente entender. A faixa de Gaza, onde os judeus ficam brigando lá com os palestinos. O que se restou de Israel é só isso aqui, ó. Era tudo. Hoje é só o amarelinho. Beleza? Volta o mapa do Alexandre, por favor. Foi o acordo entre os árabes, porque Israel não tinha terra. Aí eu vou ter que abrir um parênteses. Israel não tinha terra. 2000 anos sem terra. Depois que Jesus morreu, pouquinho depois que Jesus morreu, quando Nero colocou fogo em Roma,
acusou os cristãos, cristão estava no meio de judeus, os caras vieram para cima deles e arrebentaram com Israel, acabaram com tudo. Aqui, ó. Ah, meu filho, porque aqui tem muita riqueza nesse mar aqui, ó. Tem muita riqueza. Então eles ficam brigando pela riqueza que tem aqui. Tá? Vê com a região litorânea e uma região fronteira com o Egito. Aqui é mercado exterior, aqui é riqueza marítima, aqui é petróleo, aqui é muita coisa. Então vocês vão brigar até Jesus voltar. Então, beleza? Respondido? Volta lá. A pergunta do homem que mexe com o mar, com o petróleo, é essa, né? Aí, isso aqui é aquele mapa que eu mostrei para vocês, ó, isso aqui. Então Jerusalém está aqui. Aí a Grécia veio conquistando para cá, estabelecendo a sua maneira de pensar. E o Império de Alexandre cai, mas a maneira de pensar já é uma. Bota o Império Romano, por favor. O Romano. Isso. Aí, vocês estão vendo que no outro mapa, o Mar Mediterrâneo tinha só um pedacinho? Ele veio conquistando o outro lado do mundo, o lado mais desenvolvido. Mas o pensamento aqui já estava grego. Helenizado. Lembra que eu falei dos helenistas na aula passada? Aí, o que o César Augusto faz? Ele, com seu vasto império, abrange muitos povos e culturas. Mas essas culturas já são culturas mais avançadas. E aí, ele imprime nessa conquista dele o conceito de uma unidade que transcende a diversidade. Então ele começa a conquistar para cá, e aqui está bem forte, aqui é Itália, países aqui que já estavam se desenvolvendo, já tinham suas características. Espanha já existia, já tinha as suas formas de pensar como nação, etc. e tal. Então Roma vem conquistando isso aqui, falando o seguinte: a unidade ela é maior do que a diversidade. Então você pode adorar o Deus que você quiser, você sendo submissa a Roma. Roma não tem um Deus. O Deus de Roma é Roma. Mas você tem que ser submisso ao nosso governo. E foi isso que eles impuseram na Judéia e na Palestina. Só que aí, o que Roma faz? Tem um interessante paralelo aqui entre a igreja sendo uma só. A igreja é composta de uma variedade de pessoas. E Roma começava a pregar isso. Estou traçando um paralelo. Jesus, ele pregou para todas as raças, tribos, povos, línguas e nações. Então, você quer fazer parte da igreja, você só precisa de uma coisa: aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e crer no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E daí para frente seguir os ensinamentos da palavra. Então, a proposta da igreja, raciocina comigo, ela se assemelhava com a proposta de Roma. Só que Roma tinha um fundamento político, monetário e financeiro. A igreja tem um fundamento espiritual para a humanidade. Conseguem entender isso? Por isso que Roma casou com o cristianismo. Um dos motivos foi esse. Porque Roma entendeu o seguinte: essa galera aí, o Deus deles, não tem jeito de tirar da cabeça deles. E o Deus deles, ele vem contra o nosso princípio. Porque o que nós pregamos de ser súdito completo e total ao império, o Deus deles, através do Jesus deles, diz que eles devem ser fiéis a essa proposta. Mas essa proposta não é monetária, essa proposta não é bélica, essa proposta é essencial de vida. Essa proposta é de paz, amor, altruísmo, contrário do egoísmo. Então vamos pegar essa proposta e colocar dentro do nosso império. Por quê? Vai ficar fácil para as pessoas largarem os seus outros deuses, que são deuses algozes, que exigem sacrifícios, que exigem prostituição cultural. E aí vocês sabem como são os deuses das antiguidades, o que eles exigiam das pessoas. Essa proposta é legal. Isso tudo favoreceu ao avanço do cristianismo. Por quê? Os romanos,
eles construíram aqui ao redor do mar do Mediterrâneo, pode pôr o mapa, eles construíram aqui uma coisa chamada de a Pax Romana. O que a Pax Romana fez? Ela permitia viagens marítimas e terrestres, que essas viagens se tornassem mais rápidas e seguras. E certamente facilitou a difusão do cristianismo. Porque o cristianismo estava dentro do império. Eles aceitavam o cristianismo. Depois de terem perseguido, matado, cansaram. Aí vamos aceitar o cristianismo. E aí, o cristianismo tinha facilidade de viajar para comunicar a sua verdade. E como eles conseguiam comunicar a sua verdade? Porque barreiras culturais já estavam caindo desde a época da Grécia. Então, uma coisa fundiu com a outra. Porque o grego começou a ser meio que o inglês daquela época. Todos os povos, eles falavam ou entendiam o grego. E foi nessa barca que o apóstolo Paulo pegou para fazer as suas viagens missionárias. Então, o que eu quero abordar com vocês, entender com vocês? Que a Grécia e Roma foram duas grandes contribuições para a propagação da igreja no mundo. Erros aconteceram nisso. O catolicismo apostólico romano foi um desses grandes erros, que nós já vimos na introdução. Por isso nós gastamos tempo na introdução. Mas, fato é, uma contribuição foi muito grande. No aspecto religioso, dentro do Império Romano, uma informação importante para vocês, era caracterizado por uma diversidade de opções. Havia, em primeiro lugar, a religião tradicional dentro do Império Romano. Esse era o pensamento religioso deles. E familiar dos deuses greco-romanos. Além disso, estava florescendo, no primeiro século, as chamadas religiões de mistério, que comunicavam suas verdades mais profundas somente aos iniciados, nos cultos esotéricos. As principais eram a religião de Cibele, vinda da Ásia Menor, de Ísis e Osíris do Egito, e de Mitra, da Pérsia. O mitraísmo tornou-se especialmente popular no exército romano. Finalmente havia o culto imperial ou estatal a Roma, com frequência voltada para a própria pessoa do imperador. Não está dando para ver aqui no canto? Culto esse que tinha um elemento fortemente político, como símbolo da unidade do império e da lealdade ao mesmo. A recusa a participar desse culto, traria sérias consequências para os cristãos. Então, a religiosidade do Império Romano era a religiosidade de outros povos. Porque o Império Romano não estava nem aí para a religião. Mas as coisas iam entrando. E dentre tudo que entrava, Íris, Osíris, mitraísmo e as paradas todas, ele falava, pô, o cristianismo é a melhor proposta. Mas aí, quando eles agarraram aqui, símbolo da unidade do império e lealdade ao mesmo. Foi o que eu falei para vocês. Eles viram que os cristãos não se declaravam leais ao império. Eles se declaravam leais a Jesus. E por que o imperialismo tinha facilidade com a lealdade deles a Jesus? O que Jesus disse com relação ao império? Dai a César o que é de César. Esses caras pagam imposto. O ídolo deles falou para eles pagarem, então dai a César o que é de César. Então o cristão não tinha dificuldade de pagar um imposto. Pagava imposto, mas ele não adorava o império, ele adorava Jesus. Entenderam? Aí o cristianismo começou a não querer participar dessas declarações de lealdade ao império. E aí eles começaram a ser perseguidos, e isso foi nessa história aí, até lá no ano 300 e pouco, o cristianismo ser declarado religião oficial do império. Bom, essa foi a contribuição do Império Romano para a propagação da história do cristianismo. Agora, na contribuição judaica, tudo que nós já falamos,
do judaísmo ser essa matriz do cristianismo e da importância dessas informações. Agora, dentro da realidade judaica, acontece um episódio interessante. Na época de Cristo, a Palestina estava sob dominação romana. No segundo século de antes de Cristo, as atitudes despóticas de um rei Seleucida, Antíoco Epifânio, haviam provocado a revolta dos macabeus. Os Seleucidas foi um dos povos que dominou a Judéia. Então teve uma revolta em 167 anos antes de Cristo. Então eles ficaram cerca de um século com independência política. A Judéia. Aí no ano 63 a.C., os romanos, sob comando do general Pompeu, conquistam a Palestina. Não é o César ainda que assumiu o poder lá 14 anos de Cristo, não. Então, eles assumem a Palestina. E quando eles assumem a Palestina, lembram que eu falei que os romanos estavam fazendo vários acordos para se tornar um império? Foi nesse momento. Quando eles assumem a Palestina, eles fazem um acordo. Eles pegam um rei de outro povo, está aqui, ó. Por conveniências políticas, os romanos permitiram que a região fosse governada por reis vassalos, não judeus, os Herodes. Então, eles pegam a região, coloca o mapa para mim aí da Palestina. Então eles pegam a região e falam assim, esse pessoal, eles têm uma ideia muito bem formatada de liderança, que é advindo da sua monarquia, que não existe mais, mas tem os seus sacerdotes. Então nós não vamos deixar os sacerdotes liderarem a Judéia. Então os romanos, eles cortam o vínculo de liderança judaica sobre os judeus. E eles pegam um rei de um povo vizinho. Isso. Esse aí. É esse aí. Pode abrir. Eles pegam um rei de um povo vizinho e falam assim, esse cara vai ser o rei. E vocês vão ter liberdade religiosa para adorar o seu Deus. E nós vamos governar politicamente esse cara. Por isso que, quando você vê os filmes de Jesus, lê na Bíblia, às vezes você não entende direito por que Jesus vai para a casa de Potifar, depois por que Jesus vai para Herodes, depois por que Jesus vai para... Não fica meio confuso? Por quê? Chega para cá, sobe. Está vendo aqui, ó, Edom? Quem que é essa nação? Vamos voltar lá atrás. Dá um reel aí na mente. Volta lá na história bíblica. Isaac teve 2 filhos. Jacó. Abraão teve 2 filhos. Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. Aí, tá certo? Tá certo? Ismael não era filho de Sara. Ele vaza com Agar. Beleza. Um outro povo começa a ser construído. A história passa. A gente chega em Jacó. A gente chega em Isaac. Isaac tem 2 filhos. Jacó e Esaú. Aí Jacó faz tudo certo. Agrada a mãe Raquel. Aí ele vai pegar a caça, o pai pede para Esaú pegar a caça, Esaú traz a caça, a mãe disfarça Isaac, Jacó, de Esaú. Beleza? Esaú sai vazado da casa, revoltado, porque o seu irmão roubou o seu direito de primogenitura. Situaram na história? Situaram. Aí, para onde Esaú vai? Lá para a família do tio, Ismael. Lá para a família do tio, Ismael. Estão situados? Vai lá para a família. Quando ele vai para a família, os descendentes de Ismael, com Esaú, eles formam uma nação, que é a nação de Edom. E essa nação vira inimiga de Israel. Ficou claro? Os Herodes são milênios depois os líderes dessa nação, que odeiam a Israel com todas as suas forças. Aí os romanos falam, vamos pegar esses caras e vamos colocar para governar os judeus. Olha só um pouquinho do ódio que
os edomitas tinham da Judéia. Coloca o videozinho para mim de 1 minuto. Ó, se eu atrasar a aula é por culpa das settings e das sondes. Poxa, Léo, aí nós temos que pesquisar, hein? Nós temos que pesquisar. Muitas culturas, muitas... Desde a época dos homens da caverna até Alexandre o Grande, muita coisa rolou. Eles queriam o território e impor o poder. 1 minuto. O vídeo de 1 minuto. É. Então, olha só. Esse vídeo aqui retrata muito bem. Olha lá. Jerusalém, ano 1 antes de Cristo. Claro que não, pai. Mas o senhor precisa fazer algo para manter o povo sob controle. Grupos rebeldes têm agido por todo o território. Ingratos. Depois de tudo que fiz por essa gente. Os tributos a Roma pesam sobre eles. Entenderam aí? Então esse cara é o Herodes. E esses dois são os filhos dele. Então essa família de líderes, de reis, que vem se desenvolvendo há séculos, dos edomitas. Por que eu tracei por que eu abri esse parênteses? Vocês estão vendo que tudo está envolvido com a história de Israel? O ódio por Israel, o domínio sobre Israel e a propagação do cristianismo. Está tudo envolvido com a história dos hebreus. Então, esse processo, ele está fazendo o quê? E é isso que é o importante quando a gente estuda a história. A gente vê o que está por trás das cortinas. Olha, eu acho que assim, falar que Deus permitiu é muito interessante. Mas, na verdade, Deus está juntando peças do quebra-cabeça. Porque o objetivo de Deus é o quê? É Cristo no coração de todo ser humano que está na face da terra. Ok? Amém? Está claro isso aí? Tá não, né? Vocês falaram nada? O judaísmo era caracterizado pela essência de várias correntes. Então, aí dentro da religião judaica. Desce aqui um pouquinho. Saduceus, que controlavam o templo e eram colaboradores dos romanos. Os líderes religiosos mais identificados com o povo eram os fariseus e os escribas. Então, tudo isso aqui eram ordens religiosas dentro do judaísmo. Eles eram caracterizados pela obediência à lei. Haviam também grupos menores, periféricos e radicais, como os zelotes e os essênios, da comunidade de Qumran, junto ao Mar Morto. Grave isso aí. Comunidade de Qumran. Repete aí comigo. Qumran.
Então vocês estão vendo que são ordens de liderança religiosa judaica. Ok? Então, o poder político estava na mão dos Herodes. Os Herodes queriam massacrar o povo. Mas o elo do poder político com o poder religioso havia sido quebrado. O poder político foi importante para o desenvolvimento da igreja, por quê? Porque com as rotas que os romanos construíram, a igreja foi difundida. E aí, o poder religioso dos judeus foi importante da igreja por quê? Porque eles preservavam a essência da revelação de Deus para a humanidade, que estava dentro do pacote chamado judaísmo. Beleza? E aí nós vamos ver a fusão dessas duas coisas agora. Sobre o judaísmo caracterizava-se pela centralidade no templo, na lei, pelo rígido monoteísmo. O que é monoteísmo? Um só Deus. E uma forte esperança escatológica. O que é esperança escatológica? A vinda de um Salvador. Tudo que a gente prega hoje. Amém? O que a igreja prega? Um só Deus e a vinda de um Salvador. Os judeus esperavam o Messias. Não esperavam? Nós esperamos o Messias. Está vendo que a proposta do cristianismo ela continua seguindo a mesma linha? Só que Jesus fez o que? Ele universalizou essa proposta. E essa inteligência humana de quebrar o poder religioso com o poder político é o que nós, dentro da nossa cultura brasileira, chamamos de o Estado laico. Fariseus. Fariseus saduceus. Todos eles são sacerdotes. Todos eles. Fariseus e saduceus. Porque é uma diferença teológica, é igual batista e presbiteriano. Aí os erros teológicos são outras coisas. Mas isso não está na nossa aula, então não vou poder explicar isso, senão eu perco o tempo que eu estou aqui. Preciso passar um vídeo para vocês ainda hoje. Tá? Depois eu te explico isso com calma. Então, onde eu estava? A inteligência humana da quebra do poder religioso e do poder político, essa quebra que aconteceu, onde ela favoreceu a igreja? Na proposta do cristianismo. É o que nós chamamos dentro da nossa cultura brasileira de o Estado laico. Então nós temos outras questões hoje. Mas o Estado laico, ele permite que a pessoa de uma religião tal conviva dentro da mesma escola com a pessoa de outra religião e ambos tenham que ser respeitados. Agora, o que faz a diferença no cristianismo? A presença do Espírito Santo. Se nós acreditamos que o nosso Deus é vivo, a gente não precisa brigar com outra religião, seja ela qual for. A gente tem que ter convicção da nossa. E essa divisão do político com o religioso, essa laicidade, ela veio do pensamento grego e da força política romana. E aí aqui, os judeus estão dentro dessa onda. E eles têm todas essas questões religiosas que são importantes porque estão preservando a originalidade escriturística da revelação de Deus. Esquece agora o Velho Testamento. E lembra, revelação de Deus para a humanidade. Ok? Aí aqui, ó, na diáspora, o que era diáspora? Era a concentração de judeus que estavam fora de Israel, aonde eles estavam. Judeus na Grécia, judeus na Espanha, judeus na Itália. Então, a Septuaginta, ela era lida com o Velho Testamento em grego. O que é a Septuaginta? Vocês lembram? Falei na aula passada? O que é a Septuaginta? Isso aí. Aí, a força do poder da palavra penetrando nas sociedades. Então, eles liam o Velho Testamento em grego. A força da cultura grega, de uma língua universalizada, condicionando a realidade da palavra de Deus para outros povos. É isso que eu quero que a gente entenda. Então, muitos gentios se aproximavam do judaísmo, sendo conhecidos como os prosélitos, convertidos plenos e tementes a Deus, simpatizantes, e muitos deles, eventualmente, abraçavam o cristianismo.
Então, o evangelismo já tinha começado aqui. Ok? Em cima dos textos do Velho Testamento. E aí eu disse para vocês no começo da aula que o Velho Testamento tinha desaparecido. Os textos, as cópias, tinham desaparecido. Eles tinham os textos do grego. Aí aqui, ó. Ei. Você me mutou aí, né, Juan? Você me mutou aí, né, Juan? Poxa, Juan. Eu aqui na maior velocidade. A comunidade de Qumran junto ao Mar Morto era o quê? Periféricos radicais dos zelotes. Uns deles eram zelotes e outros deles eram essênios. Eram sacerdotes que preservavam a cultura hebraica. E onde eles estão nessa trama? Eles estão dentro do Império Romano, governados pelos Herodes de Edom, mas preservando a essência escriturística da palavra com liberdade para isso. Então, a fusão que Deus está juntando as peças do quebra-cabeça, grego, romano, judeu. E aí, coloca o vídeo para mim agora. Vamos terminar com esse vídeo, esse módulo. Você vai ver aí agora. Você vai ver aí agora. Não, assiste o vídeo, vai sair da aula agora. Agora que tá ficando bom? Não, vai atrasar um pouquinho hoje. Vocês estão entendendo, gente? Gente, vocês estão entendendo? Entenderam o quebra-cabeça? Então, a Bíblia... Dá um pausezinho para mim. A Bíblia, ela está lá na mão do povo. Através de quê? Da evangelização que está acontecendo, porque as pessoas estão aproximando dos princípios judaicos. E os princípios judaicos preservam a essência da palavra de Deus. Tinha a Septuaginta, tinha os textos bíblicos, mas tinha uma dúvida sobre aquilo. Aí, a sociedade de Qumran estava nessa trama. Era uma sociedade, eram pessoas que viviam em comunidade em um lugar. E aí coloca o documentário. Melhor esse som aí.
Presta atenção. No deserto crescia o milho. Como os habitantes daqui, desse platô, criavam filhos de famílias de Jerusalém ou de outras partes, não queriam que seus filhos fossem educados lá, eles achavam que Jerusalém estava muito corrompida, é provável que João Batista tenha sido trazido pelo seu pai para ser educado aqui pelos essênios. Por isso a Bíblia fala que ele cresceu nos desertos. Outra evidência que João Batista passou por esse lugar é que a pregação dele está muito aproximada, muito afinada à teologia e à pregação dos essênios. Por exemplo, se você vivesse aqui naqueles tempos e perguntasse a um dos essênios que estavam aqui, o que você é, o que é a sua comunidade, Yaha, que eles chamavam a comunidade Yaha em hebraico, ele dizia, olha, a nossa comunidade é a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Nós somos aqueles que continuam o trabalho do profeta Elias. Ora, se você olhar para exatamente esta pregação de João Batista, ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Agora, se João Batista passou por aqui, de alguma maneira ele rompeu com a comunidade depois de um tempo, porque ele foi pregado lá perto de Jericó, onde havia um palácio de Herodes, Palácio de Herodes. onde ele fazia... Estão ligados? Ele dava um novo significado ao batismo. Naquela época, o batismo não era tão presente, mas ele trazia muitos elementos dos essênios. E o batismo era um deles. O judaísmo naquela época praticava muitos banhos, mergulhos de purificação. Aqui nós temos vários tanques desses que foram encontrados pelos arqueólogos. E João Batista então ensinava esse mergulho, mas num novo sentido, um novo significado. O batismo não de purificação, mas de arrependimento. Outra coisa importante sobre Dá um pause aí. os manuscritos que eles deixaram. Olha só, o elemento essênico dentro da igreja, o batismo. Ok? O que Jesus passou? Jesus passou pelo batismo de quem? De João. E o batismo de João era um elemento essênico. Quem que eram os essênicos? Uma galera judaica que rompeu com o judaísmo. Porque falou, esses caras estão corruptos. Eles estão destruindo os princípios. E eles começaram a instituir novos elementos religiosos para se aproximar de Deus. Elemento que foi recebido por Jesus, o Deus encarnado, o nosso Salvador, e implantado na igreja. Beleza? Então é criado por judeu, mas não é judeu judaico. É judeu rompido com o judaísmo corrupto. Estão entendendo isso? Elementos conectados no quebra-cabeça para empurrar a igreja. Pode soltar. Enfiado em determinado lugar aqui várias partes da Bíblia e também da sua teologia, da sua interpretação do judaísmo antigo. Quando os romanos atacaram Jerusalém e a destruíram, e já estavam a caminho para atacar também os judeus que estavam refugiados em Massada, isso por volta do ano 68, depois de Cristo, um pouco antes da destruição de Jerusalém, entre 68 até 73 mais ou menos. Neste período, os judeus que aqui estavam resolveram me esconder nas cavernas. Várias cavernas estão bem em cima, e uma delas está bem aqui embaixo. Essa caverna aqui, essa é uma das 11 cavernas que descobriram manuscritos deixados pelos essênios. Esses manuscritos traziam não somente cópias da Bíblia, mas da própria interpretação religiosa deles. Esses manuscritos ficaram mais de 2000 anos escondidos na terra, sem que ninguém soubesse sequer da existência deles. Até que em 1948, um garotinho chamado Muhammad Tebet jogava pedras dentro dessas grutas para ver se umas cabras que haviam se extraviado estariam ali. E quando ele jogou as pedras, ele encontrou algo muito maravilhoso. Ele encontrou acidentalmente vasos dessa altura, repletos de manuscritos do tempo dos essênios. E ali havia cópias da Bíblia, datadas de até 200 anos antes de Cristo. Pronto, só até aqui. Esses manuscritos bíblicos foram Vocês entenderam? a outras cópias Pode dar pause. mais distantes, né, que Vocês entenderam? mais tarde, e a comparação mostrou, em primeiro lugar, que o texto bíblico foi Olha só, eu não disse para vocês que a Septuaginta eram traduções que os gregos foram fazendo de 363 a.C. e que aí os textos estavam em grego. Mas ninguém sabia desses textos. Beleza? E assim foi a Bíblia. Até 1948. Tinham os textos, mas não se sabiam de onde vinham esses textos.
e nem se sabe. Mas em 1948 foram encontradas essas cavernas na comunidade, igual ele explicou aí, que eram dos judeus, sacerdotes rompidos, essênios, que foram os caras que criaram João Batista, ou seja, a representação desses caras dentro da realidade do Evangelho de Jesus, com a voz daquele que clama no deserto. Entenderam por que João Batista fala isso na Bíblia? Estão situados? A gente acha que é uma revelação, mas é uma realidade cultural de onde ele foi criado. E aí, em 1948, encontraram-se esses jarros. E aí, se você for procurar na internet, tem coisas maravilhosas. Esses documentos estão em museus na Alemanha e em Jerusalém, em alguns lugares, com os manuscritos até hoje, datados de cópias da Bíblia, de 200 anos antes de Jesus. Ou seja, esses manuscritos, eles comprovam a Septuaginta. Por quê? Quando pegaram esses manuscritos, compararam os textos deles com os textos traduzidos pelos gregos e viram que era literalmente a mesma coisa. São provas assim, Léo, que comprovam a veracidade do cânon. Porque são esses textos que estão na Bíblia. Entendem isso? E aí os essênios, como uma ordem sacerdotal, aí se pega o fio da meada de onde eles copiaram. Por quê? Quando Israel volta do cativeiro da Babilônia, mais ou menos 600 anos antes de Jesus, Esdras, que tem um livro dele na Bíblia, ele acha os textos no templo derrubado lá que Nabucodonosor derrubou. E daí para frente vão sendo-se feitos cópias e recópias para preservação, porque ao longo do tempo os pergaminhos se degradavam. Então a última cópia foi de 200 anos antes de Cristo, do mesmo texto. E aí eles desenvolveram a tecnologia de embalar nos vasos de jarro a vácuo, tecnologia milenar, que preservou os pergaminhos vivos, os papiros, até hoje, com as escritas hebraicas. Amém? Então, vamos aplaudir o Senhor. A história por trás da história. Olha só, a história por trás da história. Então, o que a gente tira da conclusão desse módulo? Gregos, romanos, judeus, edomitas, com todas as suas realidades humanas, barreiras quebradas, tudo isso contribuindo para o avanço da história da igreja. Amém? Aí eu quero ler só a conclusão para vocês aqui. O cristianismo, como um movimento surgido no seio do judaísmo, recebeu muitas coisas importantes do mesmo. Em primeiro lugar, seus primeiros seguidores, todos eles judeus. Depois, as escrituras hebraicas e a fé monoteísta. Os elevados preceitos éticos. Finalmente, o culto cristão e o sistema de administração da igreja também foram inspirados pelas práticas judaicas, especialmente através da notável instituição que era a sinagoga. Então Deus falou para os judeus assim: olha, vocês romperam comigo. O que eu quero de vocês é só preservação daquilo que eu construí no meu Israel, que vocês acabaram. Mas quando o Messias voltar, ele acerta as contas com vocês para reedificar todas as coisas. Nesse intervalo, quem está cumprindo o papel? Nós, a igreja de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Gente, eu estou me esforçando muito para compactar o conteúdo assim, ó. Mas uma hora não está dando. Eu não sei, eu acho que a gente vai ter que antecipar essa aula. Depois a gente conversa sobre isso. Ou então a gente vai perdendo assim, conteúdo, né? Porque vocês viram como é que eu tive que correr hoje? Não foi? Mas vale a pena, não vale? Então vamos orar para Deus nos dar aí a direção de que fazer. Tá bom? Senhor, nós te agradecemos por essa aula. E que tudo que foi ministrado aqui frutifique em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Cadê os trabalhos que eu pedi semana passada? Só 2 me entregaram, né? Resumo. Então me entreguem. E para a próxima aula...